Olá pessoal! Aqui professor Giraldelli. Vamos estudar hoje? Vem estudar comigo. Giraldelli estuda hoje. Grécia Antiga, Economia, Política e Sociedade. Grécia Antiga, Economia, Política e Sociedade. Localização. A civilização grega desenvolveu-se na Península Balcânica, situada no continente europeu, conforme orienta o mapa. O litoral grego é bastante entrecortado, o que facilitou o surgimento de muitos portos naturais. O relevo é marcado por suas montanhas. Na imagem, podemos observar o topo da montanha mais alta da Grécia, Monte Olimpo. Na época, os gregos acreditavam ser o lugar onde os deuses moravam. Cronologia. A história da Grécia é comumente dividida em 5 períodos. Pré-homérico, ocupação dos povos formadores. Homérico, formação dos gênos, base familiar, Ilíada e a Odisseia. Arcaico, formação da polis. Clássico, apogeu da cultura. Helenístico, decadência e choque com os romanos e macedônicos. Economia. A economia grega era baseada no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos, conforme suas possibilidades e condições geográficas. O relevo montanhoso era inicialmente um obstáculo para as comunicações comerciais, superado pela habilidade nos mares. A metrópole exportava azeite, vinho e perfumes em ânforas para toda a Península Balcânica, além dos artigos de cerâmica. As colônias forneciam madeiras, peles, metais, lãs e cereais. Com o comércio marítimo, os gregos alcançaram grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar moedas de metal. Política. Nas imagens, podemos observar uma ânfora de cerâmica grega, à esquerda, e uma antiga moeda da cidade de Atenas, tendo em um dos lados a representação de sua deusa protetora. Ao contrário do que temos hoje, a Grécia Antiga não chegou a formar um estado unificado. Seu território era de fato ocupado por várias cidades autônomas, as polis, cada uma delas com sua própria organização social, religiosa, política e econômica. As principais cidades-estado foram Esparta, Atenas, Tebas e Corinto. Era neste núcleo principal que ficavam a Acrópole, a Ágora e o Haste, espécie de mercado. Texto em destaque: as polis eram formadas por algumas vilas, áreas agrícolas. Núcleo principal. A Acrópole era o centro religioso da polis, abrigando o templo principal. Também poderia servir de fortaleza militar. A Acrópole ateniense, retratada na imagem abaixo, ficou conhecida pela construção do Partenon, templo em honra à deusa Atena. No período pré-homérico, aqueus, jônios, eólios e dórios chegaram e se fixaram na região, em ondas sucessivas, formando a base da cultura grega. Durante muito tempo, as únicas informações sobre o período posterior à invasão dos dórios, na Grécia Antiga, vinham dos poemas épicos Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero, daí denominar-se esse período de Homérico. Ainda no período homérico, a organização social passou a ser baseada no gênos, uma espécie de grande família, com propriedade comunal das terras. Entretanto, os gênos entraram em colapso devido ao aumento populacional e a poucas terras férteis para o cultivo, o que gerou uma série de conflitos pelos direitos de usá-las. Como consequência, a terra comunal foi, aos poucos, tornando-se propriedade privada, o que acentuou desigualdades sociais. As mais férteis ficavam com os eupátridas, parentes mais próximos dos líderes dos gênos, formando uma espécie de aristocracia, em torno de um monarca, um rei. No fim do período homérico, a economia da região volta a crescer. O desenvolvimento da navegação permitiu a colonização de terras distantes, estabelecendo-se no Egito, no sul da Península Itálica, entre outras. Essa expansão ajudou a incrementar as atividades comerciais, dando origem a uma intensa rede de comércio. No período arcaico, algumas cidades gregas até então governadas por soberanos aboliram a monarquia, governo de um, substituindo,
por uma pequena elite governante, a aristocracia. Em Atenas, mais especificamente, houve uma reformulação completa das relações sociais, dando surgimento à democracia, governo da maioria, marcada pela participação do cidadão nos negócios públicos. Enquanto isso, Esparta destacava-se por ser uma sociedade rigidamente estratificada e por seu espírito guerreiro. Atenas e Esparta, cada uma em seu momento, conquistaram a hegemonia do mundo grego, mas a rivalidade entre elas levou ao enfraquecimento mútuo diante das investidas expansionistas de outros povos, como persas e macedônios, durante o período clássico. Da mescla dos valores e do intercâmbio cultural e econômico desses povos, sob o domínio de Alexandre, o Grande, ao lado, surgiu o helenismo. A política em Atenas. Os atenienses experimentaram várias formas de organização política. São elas: monarquia, um rei é chefe de guerra, juiz e sacerdote. Seu poder é limitado por um conselho de aristocratas, areópago. Oligarquia, composta por 9 arcontes. Timocracia, formada pelos mais ricos e somente donos de terra podiam participar. Tirania, o chefe governava com poder ilimitado, sem perder de vista que devia representar a vontade do povo. A nobreza perdeu o monopólio político que detinha. Democracia, participavam todos os cidadãos gregos. Não se engane, a democracia ateniense era bem diferente da nossa. Mas quem era cidadão e participava da democracia em Atenas? Não eram todos os habitantes da polis ateniense. Devemos ter em mente que, para os gregos, o cidadão era quem estava envolvido com a defesa militar da cidade, ou seja, os guerreiros, que possuíssem terra e, consequentemente, pudessem arcar com os seus equipamentos. Mulheres, crianças, escravos estrangeiros estavam excluídos, por diferentes razões. Se comparada com a nossa vivência de democracia, percebemos que a experiência grega limitava bastante. Outro aspecto diferente da democracia grega é que era direta, enquanto a nossa é representativa. Sociedade. Atenas. A população estava dividida em 5 classes. Eupátridas, eram os bem-nascidos, donos das melhores terras. Geomores, Georgoi, formada pelos pequenos proprietários de terras. Demiurgos, eram os comerciantes e artesãos. Metecos, constituída de estrangeiros, eram comerciantes livres, mas sem direitos civis ou políticos. Escravos, prisioneiros de guerra, sem direitos políticos. Em algumas polis poderiam exercer todos os ofícios, menos política. A educação e a mulher na sociedade ateniense. A ideia de que o objetivo da educação é a preparação do cidadão, tão mencionada na atualidade, nasceu em Atenas. Para eles, o que dizia respeito à polis afetava toda a sociedade e seus membros, por isso mesmo a educação priorizava a formação integral do indivíduo, com bom preparo físico, psicológico e intelectual. Inicialmente, apresentava 2 finalidades: o desenvolvimento do cidadão leal à sua polis e a formação do homem com pleno domínio de si, equilibrado. A condição da mulher em Atenas, assim como em toda a Grécia Antiga, era de completa submissão ao mundo masculino, com exceção de Esparta. As mulheres eram dominadas pelos homens, chegando mesmo a serem comparadas com a situação dos escravos. Em Atenas, as mulheres bem-nascidas viviam isoladas num aposento da casa. Para eles, as mulheres tinham apenas uma função e a de gerar filhos, de preferência homens. A mulher é um ser imperfeito, e por isso mesmo inferior. Aristóteles, filósofo. Esparta. A sociedade espartana era dividida em 3 camadas sociais distintas. Espartanos, ou espartíatas classe dominante, eram soldados profissionais. A única atividade a que podiam se dedicar, além da guerra, era a política. Periecos, camponeses, comerciantes e artesãos. Alguns possuíam terras e bens, tinham certa autonomia. O casamento entre espartanos e periecos era proibido. Serviam no exército em unidades à parte. Ilotas, eram os servos, cultivavam a terra e iam muitas vezes à guerra,
como escolta, carregadores, criados. Para prevenir as constantes revoltas, os espartanos promoviam matanças anuais de ilotas. A educação e a mulher na sociedade espartana. Em Esparta, a educação das crianças era tarefa do Estado e tinha como finalidade a preparação do indivíduo para a guerra. Aos 7 anos, os meninos espartanos já iniciavam sua educação, como veremos com mais detalhes a seguir. A educação feminina limitava-se a fazer das mulheres mães de crianças saudáveis. As jovens praticavam ginástica e eram acostumadas a se mostrar nuas nas festas. Comparativamente, eram mais livres do que as atenienses, já que os maridos passavam a maior parte do tempo nos quartéis. Ao nascer, a criança era examinada pelos anciãos espartanos. Se fosse sem defeitos físicos, a criança devia viver, senão, era atirada do alto de um monte para que não passasse sua inferioridade física a possíveis descendentes. Até os 7 anos, a criança era cuidada pela mãe. Em seguida, era entregue ao Estado, que as educava de acordo com os valores espartanos. Aos 12 anos, tinha início a educação militar, sendo enviados para o campo onde deviam sustentar-se por conta própria e dormiam ao ar livre. Aprendiam a roubar com agilidade, pois se fossem pegos roubando seriam espancados até a morte, pela inabilidade. Esta fase tinha por intuito fortalecer o físico e desenvolver habilidades indispensáveis ao bom soldado. Aos 17 anos, os rapazes eram submetidos a uma prova, a críptia. Os jovens se escondiam pelos campos munidos de punhais para degolar os escravos. Os que eram aprovados neste teste tornavam-se independentes, recebendo um lote de terra. Em seguida, passavam a viver como soldados no quartel, sem poder casar até completar 30 anos. Só a partir dos 30 anos podiam participar da assembleia, casar e deixar o cabelo crescer. Aos 60 anos se aposentavam do exército e podiam integrar o Conselho dos Anciãos, Gerúsia. Agora é com você. Vamos estudar história, pesquise, estude e descubra um mundo fantástico. Se gostou, comente, compartilhe, curta nosso canal, se inscreva. Abraços do professor Giraldelli. Giraldelli estuda. Vamos estudar. Até próxima aula.